पावन तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसके बारे में आप श्रवण किया विभिन्न वक्ताओं Hoje a ने gente está reunido nesse dia muito auspicioso. Vocês ouviram de diferentes palestrantes, de diferentes pontos de vista, diferentes pontos sobre esse Titi de hoje, que é tão sagrado. और ऊर्जा व्रत के बारे में Hoje é o primeiro dia de Kartik, Sankalpa, o voto de Kartik. Vocês ouviram sobre ऊर्जा से Kartik? प्राप्त होता है। Urjeshwari Shrimati Radharani. Urja significa potência. Urja é a potência suprema, que é a potência interna do Senhor. E Shrimati Radhika é essa potência do Senhor, em potência interna. Outro nome de Kartik Vrata é Urja Vrata. Kartikeshwari Shrimati Radharani. Niyam Seva Vrata. Esse mês é conhecido por vários nomes diferentes. Então a gente vai fazer o Sankalpa em breve, no Rio de Yamuna. Eu quero falar duas palavrinhas sobre Sankalpa. Por que a gente faz Sankalpa? O voto, né? No início do mês de Kartika a gente faz o voto. Por quê? Porque as escrituras dizem o seguinte. As escrituras falam o seguinte. Peraí que tá travando aqui um pouco. Quando você vai fazer alguma coisa boa, algo, você faz um sankalpa. As escrituras falam que você deve fazer um sankalpa, um voto. Antes de você fazer uma atividade auspiciosa, você tem que fazer um voto. O Srimad Bhagavata diz o seguinte, comenta que Krishna falou para as gopis, gopis, eu entendi o sankalpa de vocês, o voto que vocês fizeram, por isso que na próxima lua cheia eu vou satisfazer todos os seus desejos. Quando Krishna tinha 6 anos de idade, Krishna roubou a roupa das gopis. E aí, quando Krishna estava com 7 anos, ele teve que levantar a Giriraj Govardhana por causa daquele transtorno que Indra causou em Vraja com a chuva, né, para matar os Vrajavasis. E aí, Krishna não fez a Rasa Lila por causa dessa questão de ter que levantar Giriraj aos 7 anos. Então, aos 8 anos, Krishna finalmente fez a Rasa Lila com as gopis. Em relação a isso, o Diva Goswami, ele explica isso em vários livros. Hoje, especialmente, é Saradiya Rasa. Então, a gente está aqui para fazer Sankalpa. Sankalpa significa o quê? Esse voto. Os acharyas explicam o seguinte, tem até um livro chamado, perdi o nome do livro, não sei se é o Sankalpa Kalpadruma, que é o seguinte, quando alguém faz um Sankalpa, a pessoa, ela certamente, ela alcança a meta dela. Tem 2 exemplos em relação ao Sankalpa, voto, né? Essa obstinação. Então, um exemplo é dado o seguinte, quando uma gota de água é formada, quando ela se condensa do gelo, da geleira, lá no topo dos Himalaias, quando quando esse gelo se condensa e vira uma gota d'água, lá no topo dos Himalaias, tá? E aí ele começa a descer do topo dos Himalaias, né? E ele vai ganhando velocidade, essa gota de água, lá do topo da montanha. Essa gota de água, ela tem essa obstinação, esse voto, esse sankalpa de que eu preciso me encontrar com o mar, com o oceano. E aí essa gota de água, ela vem fluindo lá no topo dos Himalaias devagarinho. Mas ela no caminho encontra com quantos obstáculos, né? Muitos obstáculos ela tem que passar. Ela vai ter que pular por muitos obstáculos para finalmente poder um dia se fundir no mar. No caso, por exemplo, Triveni, ela deságua no Triveni, na junção do Ganges, Jamuna e Saraswati, e ela vem até Navadvipadam. Tipo assim, Gangotri, né? Essa água que veio lá da geleira, lá dos Himalaias, lá em cima, na fonte do rio Ganges, lá no topo. Então, Sankalpa, voto, significa o quê? Quando você fixa a sua meta e você alcança a sua meta. Outro exemplo é dado o seguinte. Imagina uma selva. Quando numa selva assim, numa floresta tropical, tem uma sementinha que começa a crescer. Tem várias outras árvores em volta. Essa semente, ela, de alguma forma ou de outra, ela vai crescendo assim, toda torta. Ela vai crescendo toda torta, devagarinho. E aí tem várias outras árvores lá na selva. Mas essa pequenininha, ela vai crescendo um pouquinho, assim, toda torta, mas ela vai subindo e vai passando nas outras árvores para poder pegar os raios do sol. Então, esses 2 exemplos são dados pelos acharyas. Qual é o significado de sankalpa, de voto? Significa você alcançar o seu desejo, né?
acalentado. Então, Sankalpa também, em Bhakti, no caminho de Bhakti, a gente também faz Sankalpa sim. Gopala Bhatta Goswami, no livro Satkriya Sadipika, ele explica a importância de fazer Sankalpa, o voto. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer o Sankalpa, o voto. Então, qual é o nosso voto, Sankalpa? Por um mês a gente vai ficar no Dhamma, na morada sagrada, por um mês. A gente vai ficar em Satsanga, na associação, em companhia dos devotos puros. Por um mês, a gente vai discutir vai ouvir e discutir Bhagavad Gita. Em relação a isso, o Padma Purana explica claramente. Na conversa entre Narada e Narayana, faz uns dias lá no Ocidente, nos países ocidentais, eu estava falando sobre isso. No Padma Purana tem um belíssimo kata, que é o seguinte: Narada Rishi, o próprio Narada Rishi, fez uma pergunta para Vishnu Narayana. Ele perguntou assim: Prabhu, de todos os meses que existem, ó Prabhu, existem 12 meses, né, no calendário hindu. Entre esses 12 meses, qual que é o melhor mês? Ou o melhor de todos? Qual é? Por favor, me diga sem mentir, assim, seja sincero. E aí, nesse momento, o próprio Narayana, o Senhor falou para Narada: Narada, isso que eu vou te contar agora é algo muito confidencial, muito secreto. Isso não deve falar em todo lugar, né? Isso é segredo. Não fala por aí. Só quem tem fé, Shraddha, quem tem fé inabalável deve... Só falo para quem tem fé inabalável isso. Isso que eu vou te falar. Narada Rishi, porque você tem Shraddha, essa fé, eu vou falar para você. De todos os meses, o melhor mês é o mês de Kartik. Qual mês? O mês de Kartik. O próprio Swayam Bhagavan Narayana explicou para Narada Rishi a glória do mês de Kartik. O mês de Kartik é o mês de Shrimati Radhika. Por isso que ela é chamada de Kartikeshwari ou Urjaishwari. Né? Niyama Vrata, a gente chama Shrimati Radhika assim, né? Kartikeshwari, Urjaishwari. Ela é a deidade que preside esse mês. Shrimati Radhika é a deidade que preside o mês de Kartik. Se alguém observar esse voto, você diretamente vai alcançar a posição de ser uma serva de Shrimati Radhika, e não há dúvidas disso. O dever das divas é seguir o voto de Kartik. Em relação a isso, Narada Rishi fez uma pergunta: e qual é o seu mês? E aí, Narayana falou para Narada Rishi: olha, o meu mês é o mês de Purushottama. Todo mundo sabe que é o mês de Purushottama, até porque um dos nomes do Senhor é Purushottama, né? Porque o Senhor, existe Karodakashai, Garbhodakashai e Kirodakashai, esses três Purushas, né? Entre esses três, o Supremo, o Tama, é Purushottama, o Senhor Supremo. Então, Purushottama Vrata é o voto do mês de Purushottama, tem o mês de Purushottama. Os Smartas também chamam esse mês de Malamassa, o mês fezes, ou mês... fezes não, Malamassa é tipo mês emprestável, digamos assim. Que é, enfim, os Smartas acham isso. Mas, o mês de Purushottama não vem todo ano. A cada 2 anos e 8 meses vem o mês de Purushottama. Ele é chamado também de Adhik Mas, o mês extra. Os Vaishnavas chamam de mês extra. É um mês também muito puro, muito, muito sagrado. A deidade que preside esse mês é Swayam Bhagavan Krishna. Então, apesar do meu mês ser o mês de Purushottama, o Senhor Narayana falou: melhor do que o mês de Purushottama ainda é o mês de Kartik, porque é o mês de Shrimati Radhika. Se alguém for seguir no Niyama, todas as regras, seguir esse voto, observar esse mês. Aí, peraí, Narada Rishi perguntou: mas como seguir esse voto, observar esse mês? Aí o Senhor Vishnu falou para Narada: para seguir esse mês, existem Sapta Moksha Daika Sthan, que são 7 cidades que concedem liberação, 7 locais sagrados que dão liberação. Por exemplo, Mathura, Kashi, Kanchi são o nome desses locais. Avantika também, Dharavati, que significa Dwarikapuri. Então, tem 7 locais que concedem liberação. Sapta Moksha Daika Sthan. Se alguém estiver em algum desses locais e ouvir Bhagavad Gita, o próprio Krishna disse: para ouvir Bhagavad Gita, a pessoa certamente
प्राण स्वरूपा यानी राधा रानी के जो है वो दासित्व भाव Eu irá alcançar a posição de ser uma serva da minha querida Shrimati Radhika. जो है पद्म पुराण में Tem muitas coisas lindas sobre isso no Padma Purana. Especialmente se alguém ficar em Vrindavana por um mês. गंगा के तट पर अथवा Por exemplo, nas margens do Ganges, nas margens do Jamuna. Bom vídeo. Meu Deus. Esperar alguns minutos para ver se retomam a transmissão. Ai. Se alguém souber de alguém que esteja ao vivo lá no Gopinath Bhavan agora, eu não tô vendo nenhuma live mais. Nem no Vanamadurya. Eles têm uma página Gopinath Bhavan, vamos ver se tem alguma coisa. Gopinath. Não. Quem tá lá que poderia estar ao vivo? A página de Shlashidhara Maharaj, será? Ai, cortaram a live, não acredita. Bom, acho que eu vou desligar então. Se por acaso eu voltar, eu entro de novo aqui na tradução. O Gurudeva estava ao vivo em Vrindavana, no templo Gopinath Bhavan. Jai Gurudeva.